Boa tarde, meus amores, tudo bem? Então, vou começar dizendo que eu espero que vocês não estejam ouvindo o barulho da obra que está acontecendo aqui no meu prédio e que isso não atrapalhe a nossa aula, não é mesmo? Porque o que eu estou com de quarentena com a reforma no corredor, então lidem com isso. Essa aula é a aula que iguala as turmas, então essa aula de hoje ela é tanto para a turma de segunda-feira quanto para a turma de quarta, certo? Então eu vou repetir rapidinho o que eu falei sobre fotômetro, que foi a única coisa que eu falei no vídeo que eu não tinha falado na sala de aula ainda. E aí a gente segue. Na última aula, que foi presencial para a galera de quarta e online para a galera de segunda, a gente falou sobre velocidade, né, sobre velocidade do obturador e sobre abertura do diafragma. Agora a gente vai falar vou falar sobre fotômetro, sobre lente, sobre ISO. Deixa eu ver se eu tô no arquivo certo. Rapidinho. Tô no arquivo certo. Então é isso. Hoje a gente vai vou falar sobre o que é fotômetro, vou falar sobre isso, vou falar sobre as lentes, beleza? Então este é o momento em que eu fico pequenininha aqui no canto, porque o que interessa pra gente é o que está no slide. Assistam os vídeos, viu? Porque eu tô aqui trabalhando, tô fazendo isso para vocês. Então participem, por favor. Então, o que a gente tá vendo aí nessa imagem é o que a gente vê quando a gente tá fotografando. Tem aqui a velocidade. Deixa eu pegar meu trocinho aqui. Velocidade. Aqui de amarelo. Eu tô meio divertido com esse negócio, né? A abertura. Aqui. O ISO. E aqui o fotômetro, que é esse gráficozinho que vai mostrar se tá tudo regulado ou se não tá regulado. Então aqui vocês veem que para a câmera a foto está perfeita. Então perfeita, né? A iluminação está adequada com velocidade 1/200, abertura 4.5 e ISO 400. A gente fechando o diafragma, permitindo a menor entrada de luz. O que acontece? O fotômetro gráfico vai demonstrar que a foto ficou subexposta. Então, tá vendo? -2. Aqui acontece o contrário. Eu abri o meu diafragma, deixei entrar muita luz. E acontece o quê? A foto fica super exposta. A foto fica muito clara demais. E para isso foi para que a foto estourasse, né? A gente aumentou a abertura do diafragma, permitiu uma maior entrada de luz e diminuiu a velocidade, também para permitir a entrada de luz, certo? E aqui o ISO se manteve o mesmo em todas as fotos. O que é que a gente vai ver na prática? É muito interessante a gente observar o ISO, inclusive porque às vezes a gente pode não conseguir enxergar a foto direito no nosso visor, pode não estar, nosso visor pode não dar uma visão real da imagem, né? O gráfico ele é mais preciso nesse sentido, mas vocês vão perceber que ele também erra e que a escolha do fotógrafo é soberana. Então você pode achar que a melhor foto ela superexposta ou subexposta, dependendo também de como você está medindo a luz, de que ponto
da sua composição do seu quadro, você está medindo a luz, onde é que está o seu foco, tudo isso vai variar o fotômetro. Mas no dia a dia, fotografando, vocês vão perceber que vocês vão no feeling mesmo, vocês já vão saber qual é a fotometragem adequada para cada situação, para cada momento, e que vocês vão ver que em muitos momentos vocês vão enganar o fotômetro, como a gente chama. Ops, espera aí, deixa eu apagar aqui rapidinho. Pronto. Voltamos agora. Deixa eu voltar aqui. Oxi. Era ainda, meu povo de Deus. Pronto, agora apagou mesmo. Então aqui é um exemplo disso de enganar o fotômetro, por exemplo. Eu quero que a minha prioridade de luz seja essa personagem. Só que eu não quero ela centralizada. Então, eu centralizo, como a gente está vendo aqui, fotómetro, foco. Então, eu vou focar aqui nela, mexo a câmera e clico. Então, eu vou medir a luz nela primeiro, vou apertar o botão, como se eu fosse fotografar já, a clicar, o que a gente chama de meio clique. Vou focar onde eu quero, vou fazer um meio clique, vou recompor e só depois eu vou fotografar. Então eu vou medir em um ponto a luz, mas depois eu vou mexer na câmera e vou fotografar de fato. No automático isso é possível? Não, porque no momento em que você mover a câmera no automático, ela vai fazer uma outra leitura da luz e vai alterar a iluminação a partir do que ela está lendo na imagem, não a partir do que você quer. Vamos falar do ISO, que é uma dúvida que as pessoas têm muito. Eu vou dar uma pausa aqui, que eu vou ligar o ventilador rapidinho. Pronto, voltei. Aqui é um exemplo do que o ISO faz. O ISO, ele tem uma relação com a sensibilidade do sensor, né? Antigamente, quando era filme, o ISO era relacionado à sensibilidade do filme em relação à luz. Então, eu comprava o ISO 100, que ele era para um ambiente mais claro, ele era feito para dias de sol. Aí eu comprava também, ou eu comprava um ISO 400, que era um ISO mais sensível à luz, então que ele era um filme para mais ambientes internos, jornais nublados, por exemplo. E assim, continua assim hoje em dia. Então, quanto maior o ISO, mais luz, entre aspas, vai ter na minha foto. Porque o ISO não vai se relacionar com a entrada de luz diretamente, como a velocidade do obturador e a abertura do diafragma. Então, ele vai trabalhar se a foto vai ficar mais clara ou mais escura, mas ela não está ligada diretamente à entrada de luz, e sim a sensibilidade do sensor. Então, quanto maior o ISO, mais clara a minha foto vai ficar. Só que isso tem uma consequência. Então, como vocês percebem aqui na foto, quanto mais eu aumento meu ISO, mais granulada a foto vai ficando. Então, aqui é a foto com ISO 100. Aqui a foto é com uma foto com o ISO 3200. Muito provavelmente a câmera que foi tirada isso varia de câmera para câmera também, esse efeito. Então tem câmeras que vão granular muito no 3200 e tem câmeras que não vão granular no 3200. Então isso varia muito
de equipamento para equipamento. E as full frames, em geral, são câmeras que permitem, né, que eu suba mais o ISO, e isso é uma das razões porque elas são valorizadas, né? Porque elas são mais caras. Mas eu vou explicar o que é uma câmera full frame daqui a pouquinho. Então, aqui vocês já conseguem perceber nessa imagem a consequência de quando eu aumento o ISO para fotografar. Só que aqui o que é que por que eu uso ISO? Vocês percebem aqui a iluminação, né, a luminosidade com ISO 100 e aqui ao final com ISO 1600. Então, tô num ambiente que está escuro, a velocidade e a abertura não estão dando conta de que a minha foto fique bem iluminada, aumenta o ISO. Eu gostei desse efeito granulado, quero uma foto com esse efeito granulado que eu acho que vai ficar super poético, vai ficar parecendo um filtro do Instagram. Sobe o ISO que você vai conseguir esse efeito granulado. Ele pode ser interessante, sim. Existem fotógrafos que gostam. Vixe, eu tava com o microfone longe. Existem fotógrafos que gostam, eu gosto em algumas fotos. Eu espero realmente que esse ruído não esteja atrapalhando a escuta de vocês. E aí é isso. Vocês conseguem observar aqui a diferença. Então isso é, como sempre, uma escolha de quem está fotografando. Se quer a imagem mais granulada, menos granulada. Às vezes em espetáculo, por exemplo, que você não pode usar flash, que o ISO é o seu último caminho. Às vezes a foto vai ficar granulada, mas não é nem pela sua escolha, porque não tem outro jeito mesmo. Teatro, espetáculo de dança. Espetáculo de dança, você tem que manter uma velocidade alta em determinados momentos. Você não vai fazer o espetáculo de dança todo borrado, você precisa de fotos congeladas. Então, a velocidade não pode ser muito baixa, porque você precisa congelar os movimentos dos bailarinos. A abertura também não pode ser tão grande assim, porque senão você perde a profundidade de campo no palco e fica difícil demais focar, porque quanto 1.4, por exemplo, 1.8 é difícil de você focar. Foca um bailarino, então você precisa ter o diafragma mais fechado para você conseguir focar melhor. Então o que resta é mexer no ISO. Então às vezes acaba sendo necessário ter fotos mais granuladas de um espetáculo de dança, por exemplo, que tem cenas muito escuras. Certo? Entendidos? Pronto, vamos passar para as lentes. A gente já viu essa imagem, né? Aqui é a lente. Aqui é uma objetiva. E dentro da nossa objetiva tem várias lentes. Eu já expliquei, né, o que é distância focal, a abertura real. As lentes podem ser lentes fixas, como essa aqui, que é a 50mm, que ela tem uma distância focal única. Vocês vão ver daqui a pouco a diferença de uma foto tirada com uma lente 24cm e uma 50, ou 24mm e uma 50mm, ou 70mm. Então a gente tem essas lentes fixas, isso significa que elas não têm zoom, elas não se aproximam, ela não aproxima. Então, com a lente 50mm, para você chegar perto do seu objeto ou se afastar do seu objeto, você precisa andar. Você precisa caminhar. Peraí que eu tô mexendo aqui. Você precisa chegar perto do seu objeto ou se afastar do seu objeto do que você está fotografando. Então, o zoom aqui é roots. E existem as varifocais ou lentes zoom, que elas são variáveis. Vocês veem aqui. Uma 12-24 da Sigma. Então, ela é uma lente bem aberta.
mas que é bem aberta nessa variação, entre 12 e 24 milímetros. Aqui 10, 22, 12, 24, aqui só são exemplos de lentes mais abertas, mas a gente tem uma 70-200, por exemplo, que é uma lente de aproximação, que é uma teleobjetiva, que pode ser também varifocal. Vamos ver aqui as várias possibilidades de distância focal. Então, por exemplo, essa foto foi tirada com uma 17mm, que é uma lente grande angular. Do mesmo lugar, só alterando a lente, com a lente normal, o fotógrafo tirou a mesma foto. Vamos procurar onde está essa cena? Aqui, vocês conseguem ver? No canto esquerdo aqui. Aqui, com a 17, ele no mesmo lugar, focando aqui nessa região, tirou esta mesma foto. Eu me escondi aqui para vocês poderem ver a foto melhor. Mesmo local, com a 200mm, então, mesmo prédio. Estão vendo? Esse slide já tá aí com vocês podem passar. 17mm, 50mm, 200mm. Perceberam a diferença de cada uma? Mais uma vez. Mesma cena. 35mm, 50mm, 85mm, 120mm. Mais uma coisa interessante, como eu já tinha dito, cada... Peraí, deixa eu voltar para... Eu não sei se o vídeo continuou. Então eu acho que eu não tenho como aparecer mais. Então vocês não vão ver mais minha carinha por agora. I'm sorry. Sim. Então, como eu havia dito, tudo tem consequências. E a gente vai escrever com essas consequências, né? Então, como vocês podem ver, a partir do rosto dessa moça, cada lente promove distorções. Então, percebam como ela fica mais bochechudinha na 14mm, na 24, na 50, a 50mm é o que a gente chama de lente normal, porque ela é a lente que aproxima mais da realidade. Então, a 50mm é a foto que mostra pra gente como ela é mais verossímil possível. Então, o que eu quero dizer ela deve ser mais parecida com esta foto tirada com 50mm do que com as outras lentes, porque as outras lentes, por conta da sua angulação, ela causa essas distorções na imagem e no rosto da pessoa. Então, observem aí a diferença tanto do rosto dela quanto do fundo, como vai mudando. Inclusive, parece que varia o distanciamento entre as tábuas, né? E o distanciamento dela em relação ao fundo também. Percebam que aqui na 100mm, 200mm, parece que ela está perto do fundo, e aqui na 14mm parece que ela está distante do fundo. Quando a gente usa uma teleobjetiva, uma das consequências é o achatamento dos planos. A gente já viu essa foto na sala e a gente já pensou sobre ela, né? E que o fotógrafo usou uma teleobjetiva e por isso conseguiu essa sensação de que John Mãe estava sofrendo um golpe.
nesse caso, né, um golpe de verdade. Mas que, na verdade, esse soldado poderia estar bastante distante dela, mas por conta do posicionamento e dos dois estarem na mesma linha, com o achatamento dos planos, a gente tem essa impressão. Eu consigo fazer isso com uma grande angular, com a lente 18 milímetros? Não, isso se faz com uma lente mais teleobjetiva mesmo, uma lente mais fechada. A lente também está relacionada se relaciona com a abertura do diafragma. Então, quanto mais fechada a lente, maior desfoque ela vai conseguir. Então, se eu me distancio do meu objeto, aqui dá para perceber isso também. Se eu me distancio do meu objeto e tiro foco no meu objeto com o objetivo de desfocar o fundo, vai desfocar mais, vai ser mais eficiente do que se eu tiver com uma lente mais aberta. Quais são as possibilidades que a gente tem, né? Por que usar cada uma dessas lentes? Aqui a gente tem um exemplo de uma foto tirada com uma grande angular, um olho de peixe, né, praticamente. Então, para que momentos isso é interessante, essa lente é interessante? Para fotografar eventos, por exemplo. Quando eu fotografei Irmã Dulce, por exemplo, foi legal ter um olho de peixe para fotografar o estádio lotado. Eu acho que eu até tenho aqui, por exemplo, essa foto. Esse é um olho de peixe. Então, com essa lente eu consigo demonstrar que o estádio está lotado. Isso é legal. Aqui para mostrar a quantidade de letreiros, o movimento. Aqui eu tenho uma lente aberta, mas não tanto grande angular. Essa foto é minha. Por quê? Porque eu quero mostrar a paisagem. Eu tenho um garoto, né, na foto, mas eu estou mostrando muito mais do que o garoto. Eu quero mostrar a lua, o céu, o mar. Então, eu precisaria, para construir essa imagem, de uma lente aberta, uma teleobjetiva não conseguiria me dar a composição que eu queria. Aqui mais uma foto aberta, um retrato. Para fazer um retrato eu já preciso de uma lente mais fechadinha. Se eu tivesse com uma grande angular ou uma olho de peixe, eu poderia distorcer o rosto da minha modelo, não ficaria tão interessante. Ou eu teria que depois cortar a foto no computador. Então, para retratos, a gente procura fotografar com uma 50 milímetros, 35 milímetros, 60, 70 milímetros, por aí. Para fotografar animais na savana, por exemplo. É muito importante você ter uma teleobjetiva para poder fotografar a natureza sem mexer nela, sem incomodar. Então, esse é um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, é o último. De uma foto tirada com uma teleobjetiva. Outro momento importante, por exemplo, show. Você está fotografando um show. Você não está no palco. Você quer fotografar o artista de frente, você vai precisar de uma teleobjetiva para fazer um bom retrato dele. Para conseguir pegar a expressão, a emoção do show, você vai precisar de uma lente que te aproxime do artista, porque você não vai poder se aproximar naquele momento. Ou grandes eventos, como o caso da Irmã Dulce, por exemplo. Eu precisava de uma foto aberta para mostrar o estádio, mas precisava de uma lente fechada para eu poder tirar a foto do padre que estava fazendo a
a missa, tira foto dos artistas que participaram, tira foto da imagem, uma foto adequada da imagem. Eu vou até botar essas fotos no slide porque é interessante pra gente analisar também. Aí aqui, o que é uma câmera, um sensor full frame e é um sensor cropado que a gente chama. A gente tá falando de lente, né? Então, a lente na full frame é uma. A lente para uma câmera que a gente chama de cropped é outra. Então, essas são categorias diferentes de equipamento que são importantes a depender do seu trabalho, do que é prioridade para você ter uma full frame ou uma cropada, como a gente chama. Então, a full frame, ela tem o sensor, aqui, deixa eu mostrar, o sensor como o dos filmes, né, de 35mm. Então, a lente te dá a imagem que ela realmente oferece. Então, se eu compro uma lente de 35mm, ela vai me dar uma imagem referente aos 35mm. Se eu uso uma lente de 35mm em um sensor comum, crop de recortar mesmo, né? A minha lente vai ter um fator de corte. Então, essa 35mm vai me dar uma foto mais aproximada. Então, esses 35mm vão se tornar 50mm, mais ou menos, na minha câmera cropped. Então, essa é mais ou menos a diferença. Estão vendo? Do corte entre uma e outra. Por aqui vocês conseguem ver o sensor mesmo. Como a diferença, que existe uma diferença real entre o tamanho do sensor. Aqui é um sensor de uma cropped normal, aqui é um sensor de uma full frame. Vocês conseguem ver a diferença. A gente vai ver uns filtros rapidinho. Sempre me perguntam, professora, você usa filtro ou você não usa filtro? Tem profissionais que dizem, não uso filtro porque eu paguei não sei quantos R$1.000 nessa lente, não vou botar um pedaço de vidro na frente em relação ao filtro UV. Eu sou dessa filosofia, não. É justamente porque eu paguei não sei quantos R$1.000 na lente que eu vou querer proteger ela e vou sim botar o vidro na frente. Eu trabalho muito na rua, então eu quero proteger a minha lente de pancada. Então eu uso o filtro. Eu uso o filtro UV muito por essa proteção mais física mesmo da minha lente. Mas ela também pode ter esse caráter polarizador, né? Existem filtros que funcionam nesse intuito, para tirar o reflexo ou permitir o reflexo. Então aqui vocês podem ver fotografia sem filtro polarizador, ou seja, a água, a gente consegue enxergar o reflexo na água, e utilizando o filtro polarizador, os reflexos são filtrados e a gente consegue ver o fundo do lago. Vocês conseguem perceber a diferença do azul na segunda foto? Sem filtro, capta mais reflexo, e com o filtro capta menos reflexo. Isso é bem interessante para tirar foto de vidros, de vitrines, garrafas, etc. Esse filtro é bem legal, que é o filtro de densidade neutra. Eu tenho um amigo, o Willer, que ele é tipo o cara de usar o filtro ND. O que é que ele faz? Esse filtro é um filtro muito escuro. Então, ele faz com que a câmera entenda que o ambiente é muito escuro. Então, que ela entende que a gente precisa diminuir muito a velocidade, abrir muito o diafragma, aumentar o ISO se for necessário, sem estourar a foto. Então, ele permite que aconteça isso aqui. Pontos turísticos lotados ficam vazios,
porque as pessoas estão se movimentando, apenas as pessoas que estão paradinhas ficam, e o Wheeler consegue fazer essa mágica de fotografar pontos turísticos vazios em pleno meio da tarde. E como é que ele faz isso? Com o filtro ND. Uma foto com filtro ND que apaga também todos os carros da paralela, permite esse movimento do céu durante o dia, sem estourar a foto. Esse exemplo é um dos que eu mais gosto. Aqui é a Praça da Espanha, se eu não me engano, fica em Sevilha. É um lugar que atrai muitos visitantes, não só pela beleza, mas porque foram gravadas cenas de Star Wars. E então tem muitos turistas o tempo inteiro, e ele consegue quase esvaziar a cena com o filtro. O filtro close-up, né? Tipo, ele tem essa coisa de aproximar ela como se fosse aproximar mesmo, né? Ela permite isso que vocês estão vendo aqui. Você vai colocando os filtros na frente da lente e é como se ela tirasse uma foto macro. Macro era essa palavra que eu queria. Esse filtro é interessante também. Eu tenho um amigo que fotografa muito show com esse filtro, que pense aí, você tá com um artista e atrás todas as luzes ficam com essas 4 pontas. Tem desses de mais pontas e tal, então fica bem legal o efeito, dependendo do que você vai fotografar, senão pode ficar muito brega. Esse filtro de infravermelho altera as cores, é bem louco, né? Ele é bem bonito, bem interessante. Só que é isso, a maioria das pessoas prefere fazer isso na pós-produção, né? Então, gente, eu não consegui voltar pra aparecer minha cara. Então vocês vão ficar aí com minha voz agora. Eu vou fazer esse vídeo menor, porque eu vi que na outra aula vocês não assistiram, então eu vou fazer mais parcelado pra ver se vocês assistem tudo. Me deem feedback, me falem coisas. Eu não decidi ainda como é que vai ficar nossas avaliações, tô dando um tempo também pra ver como vai ficar a nossa situação. E é isso. Beijo, até semana que vem. E essa aula é a aula de segunda-feira pra turma de segunda, então segunda não tem um vídeo novo. Quarta-feira que vem eu vou postar outro vídeo para as 2 turmas, beleza? Beijo, tchau!